A era de ouro da WWF é frequentemente celebrada como a idade de ouro do wrestling. Uma época de heróis, grandes nomes e momentos inesquecíveis. No entanto, por trás desse brilho, esconde-se outra história. Nem todo mundo que entrou no ringue naquela época se tornou uma lenda. Algumas carreiras se desfizeram silenciosamente, sem que ninguém se lembre delas hoje. O talento sozinho nem sempre era suficiente. Gimmicks errados, decisões ruins ou simplesmente o timing errado podiam destruir tudo. Quão rápido um sonho pode acabar quando um wrestler se torna uma piada? É exatamente com isso que começamos agora, com a lista top número 10. Top 10. The Red Rooster, Terry Taylor. Antes de Terry Taylor chegar à WWF, ele era considerado uma das maiores promessas dos anos 1980. Em promoções como Mid-South Wrestling e NWA, ele se destacou com técnica apurada, inteligência no ringue e a capacidade de cativar o público. Muitos o viam como uma futura estrela, alguém que poderia ganhar a confiança de Vince McMahon e subir ao topo. Mas logo após sua mudança para a WWF, em 1988, tudo mudou. Taylor recebeu um novo gimmick, The Red Rooster, com cabelos tingidos de vermelho berrante, orgulho exagerado e movimentos que lembravam um galo. Um wrestler sério se transformou em uma caricatura. O que Taylor inicialmente pensou ser uma solução temporária, rapidamente se tornou uma humilhação permanente na televisão. A WWF o expôs regularmente, o fez perder e o apresentou como uma figura cômica. Mesmo ao lado de Bobby "The Brain" Heenan, ele não foi construído, mas sim ridicularizado. Suas verdadeiras habilidades desapareceram completamente por trás da aparição ridícula. Em vez de grandes lutas, restou-lhe apenas o papel de perdedor. The Red Rooster se tornou um exemplo assustador de como um único gimmick ruim pode destruir uma carreira promissora. Foi realmente o seu fracasso ou o das decisões criativas nos bastidores? Top 9. The Brooklyn Brawler. Na história da WWF, quase ninguém encarna o papel do eterno perdedor, tanto quanto o Brooklyn Brawler. Por trás da figura estava Steve Lombardi, um wrestler que nunca se destacou por títulos ou grandes vitórias, mas sim por sua presença constante e sua disposição em aceitar qualquer papel que lhe fosse dado. Já no início dos anos 1980, Lombardi aparecia regularmente na televisão da WWF, quase sempre com o mesmo resultado: uma derrota. Para lhe dar um perfil claro, ele recebeu o gimmick de Brooklyn Brawler, um lutador de rua rude de Nova York, com roupas rasgadas e uma atitude agressiva. No papel, parecia uma figura dura e perigosa. Na realidade, porém, pouco mudou. Seja contra Bret Hart, Jake the Snake Roberts ou o Ultimate Warrior, o Brooklyn Brawler continuava sendo o homem que, no final, jazia imóvel no tapete. Ainda assim, ele permaneceu na memória dos fãs. Sua maneira de vender os golpes, sua linguagem corporal e seu timing tornaram outros maiores e mais fortes do que já eram. Muitos grandes astros gostavam de trabalhar com ele porque ele sabia exatamente como fazer os oponentes brilharem. Ele não ganhou títulos nem escreveu uma história de sucesso, mas se tornou uma lenda das derrotas. Ele era realmente um dos piores, ou simplesmente um dos mais importantes invisíveis desta era. Top 8. Outback Jack. Em meados dos anos 1980, a WWF pegou carona em uma tendência mundial. O sucesso de Crocodile Dundee havia criado uma forte imagem da Austrália, e foi exatamente disso que surgiu a figura de Outback Jack. Com uma postura robusta, grande estatura, e a imagem de um rude homem do mato, ele deveria trazer um sopro de ar fresco aos shows. Por trás do gimmick estava Peter Stillsbury, mas rapidamente ficou claro que apenas a aparência não é suficiente para se destacar no wrestling. A WWF investiu muito em sua construção. Vídeos elaboradamente produzidos o mostravam no deserto, com jipe, vastidão e romance de aventura.
Tudo parecia poderoso e promissor. Mas assim que Outback Jack entrava no ringue, essa ilusão se desfazia. Seus movimentos eram lentos, desajeitados e pouco coordenados. Tecnicamente, ele carecia de experiência, e suas lutas pareciam sem vida e pesadas, sem tensão ou dinâmica. Ainda mais grave era a sua falta de carisma. Ele não conseguia se conectar com o público, não gerava reações e não deixava momentos memoráveis. A curiosidade inicial rapidamente deu lugar ao escárnio e à indiferença. Após pouco mais de um ano, Outback Jack desapareceu completamente do programa. Seu fracasso mostrou claramente o quão arriscado era colocar um gimmick acima das habilidades. Ele foi uma vítima de falsas expectativas, ou simplesmente não estava pronto para este grande palco. Top 7. The Warlord. Na era de ouro da WWF, uma época cheia de corpos gigantescos e aparências impressionantes, o Warlord imediatamente se destacava. Com sua estatura maciça, músculos inflados e olhar frio, ele parecia uma máquina de combate viva. Exatamente essa aparência o tornou interessante para Vince McMahon. Por trás da figura estava Terry Chapinski, um homem que aparentemente tinha tudo o que um superstar precisava, pelo menos externamente. Mas assim que o gongo do ringue soava, os problemas apareciam. O Warlord se movia rigidamente, reagia lentamente e tinha grande dificuldade em contar uma história no ringue. Suas lutas pareciam pesadas e previsíveis. Em uma tentativa de disfarçar suas fraquezas, a WWF o colocou ao lado de Barbarian na equipe Powers of Pain. Embora a dupla parecesse ameaçadora, faltava química e tensão, o que rapidamente cansava os espectadores. Como wrestler individual, suas deficiências se tornaram ainda mais evidentes. Sem habilidades com o microfone e sem conexão emocional com o público, ele permaneceu apagado, apesar de rivalidades com grandes nomes como Hulk Hogan ou British Bulldog. O Warlord tornou-se o símbolo de que um corpo perfeito sozinho não sustenta uma carreira. Força bruta é realmente suficiente quando faltam personalidade e habilidade? Top 6. Iron Mike Sharp. Durante toda a década de 1980, Iron Mike Sharp foi uma parte constante dos shows da WWF. Poucos wrestlers eram tão frequentemente vistos na televisão quanto ele. No entanto, ele não alcançou fama através de vitórias ou grandes momentos, mas sim por uma série interminável de derrotas. Sharp se apresentava com confiança como o maior atleta do Canadá, com um físico forte, voz alta e a postura de um heel clássico, que estava convencido de si mesmo. No ringue, porém, essa autoimagem se desfez rapidamente. Suas ações pareciam lentas, muitas vezes descoordenadas, e ele tinha dificuldades em criar momentos ofensivos. O que o tornou inesquecível, no entanto, foram suas reações exageradas. A cada golpe, ele soltava gritos e gemidos altos que ecoavam por todo o ginásio. Para alguns espectadores, era engraçado. Para outros, irritante. Mas uma coisa é certa, ninguém podia ignorá-lo. A WWF utilizou Iron Mike Sharp como um jobber confiável, um homem que fazia os outros parecerem fortes, e exatamente nisso residia seu papel. Com sua marcante bandagem no antebraço, sua mímica e sua resistência, ele se tornou uma figura familiar da Era de Ouro. Ele não ganhou títulos e não escreveu uma história de sucesso, mas ele encarnava o trabalhador silencioso nos bastidores. É realmente um fracasso ser inesquecível através de derrotas? Top 5. Coco B. Where? Em uma era dominada por gigantes como Hulk Hogan, Randy Savage ou Ultimate Warrior, Coco B. Ware assumiu um papel completamente diferente. Com cabelos coloridos, trajes brilhantes e seu papagaio Frank no ombro, ele sempre entrava no ringue com um sorriso largo. Sua própria entrada deixava claro que ele estava mais para entretenimento do que para dominância. Coco, no entanto, trazia experiência, pois antes de sua estreia na WWF em 1986, ele havia se destacado em Memphis como um performer enérgico. Na WWF, porém,
ele foi rapidamente relegado a um papel cômico. Em vez de um desafiante sério, ele era considerado um alegre azarão, que estava lá principalmente para fazer os outros parecerem bons. Embora possuísse uma boa capacidade atlética e ocasionalmente mostrasse ações aéreas espetaculares, contra estrelas como Big Boss Man, Ted DiBiase ou Rick Rude, quase sempre lhe restava apenas a derrota. Vitórias contra grandes nomes não aconteceram, e uma ascensão para as regiões mais altas do card nunca se concretizou. Ainda assim, Koko B. Ware tinha um efeito especial. As crianças o amavam, o público reagia positivamente à sua energia, e suas apresentações traziam cor e leveza aos shows. Ele era, esportivamente falando, um dos mais fracos, ou cumpriu exatamente o papel que lhe foi atribuído. Top 4. Jim Powers. Jim Powers simboliza o tema do potencial não aproveitado na era de ouro da WWF. Fisicamente, ele tinha muito a oferecer: força, resistência e a disposição para trabalhar duro no ringue. Quando ele chegou à WWF nos anos 1980, era considerado alguém com um futuro sólido. Ele recebeu atenção especial quando formou a equipe de duplas The Young Stallions com Paul Roma, uma dupla que impressionou com energia juvenil e dedicação honesta. Em suas lutas contra equipes estabelecidas como Heart Foundation ou The Islanders, os Young Stallions sempre mostraram que podiam competir. Mas, apesar dessas abordagens, faltava um plano de longo prazo. Sem uma direção criativa clara, a equipe rapidamente perdeu o ímpeto. Após a separação, a carreira solo de Jim Powers se esvaiu. Ele carecia de fortes habilidades no microfone e, acima de tudo, do carisma para se destacar da multidão. Assim, ele foi gradualmente empurrado para o papel de talento de aprimoramento, um wrestler que aparecia regularmente, mas quase nunca vencia. Em shows como WWF Superstars ou Wrestling Challenge, ele era frequentemente visto, geralmente como o homem que fazia os outros parecerem maiores. Nos bastidores, Powers desfrutava de respeito por seu profissionalismo, mas nos holofotes, o avanço lhe foi negado. Foi a falta de carisma ou simplesmente o timing errado em uma era superlotada? Top 3. The Genius. Lanny Poffo. Lanny Poffo entrou na WWF em uma época em que carisma e intensidade decidiam o sucesso. Como irmão mais novo de Randy Macho Man Savage, as expectativas eram altas, mas essa comparação rapidamente se tornou sua ruína. Inicialmente, Poffo apareceu como um babyface amigável, distribuindo poemas e buscando contato com o público. Mas essa representação parecia deslocada em um mundo marcado pela dureza e dominância. A WWF então lhe deu um novo gimmick, The Genius. Como um autoproclamado intelectual, ele recitava poemas arrogantes, usava vestes brilhantes e se apresentava como superior. Os espectadores reagiam com risadas, mas nunca o levavam a sério. No ringue, o problema central se revelou ainda mais claramente. Ele carecia de força, velocidade e a capacidade de criar tensão. Suas lutas seguiam um padrão previsível e geralmente terminavam em derrota. Mesmo como gerente de Mr. Perfect, ele não conseguiu sair do papel de figura cômica. Lanny Poffo tinha carisma e presença de palco, mas nenhuma conexão real com o público. No final, o que restou dele foi principalmente a imagem do poeta arrogante. Foi seu maior erro o gimmick ou a sombra de seu famoso irmão? Top 2. SD, Jones SD. Special Delivery. Jones estava entre os rostos mais simpáticos da Era de Ouro, embora ele mal pudesse ostentar sucessos esportivos. Ele já havia chegado à WWF no final dos anos 1970 e rapidamente se tornou uma figura constante na televisão. Com um físico forte, um sorriso amigável e esforço honesto, ele parecia alguém que estava destinado a coisas maiores. Mas a WWF nunca o viu como uma futura estrela, mas sim como um adversário confiável para talentos emergentes. Repetidamente, Jones enfrentou grandes nomes, de Big John Studd a Greg Valentine e King Kong Bundy.
o resultado era quase sempre o mesmo: uma derrota. Seu momento mais conhecido, paradoxalmente, surgiu de tal perda. Na WrestleMania Money em 1985, ele foi derrotado por King Kong Bundy em apenas alguns segundos. Essa curta luta entrou para a história e tornou seu nome inesquecível, mas pelas razões erradas. O que S.D. Jones, no entanto, destacava era sua atitude. Ele sempre aparecia profissionalmente, dava tudo em cada luta e nunca perdia o apoio dos fãs. Os espectadores respeitavam seu coração e sua resistência. Ele não ganhou títulos, mas encarnava o espírito dos wrestlers trabalhadores. No final é mais importante vencer ou ser lembrado. Top 1. Duke the Dumpster Droese. Quando a WWF se aproximava do fim da Era de Ouro e entrava na fase da nova geração, os gimmicks se tornavam cada vez mais extravagantes. Duke the Dumpster Droese foi um dos exemplos mais claros disso. Por trás da figura estava Mike Droese, um wrestler forte, sólido, com uma atitude profissional e boa habilidade no ringue. Mas em vez de apresentá-lo como um atleta sério, a WWF o transformou em um lixeiro, armado com uma grande lixeira de metal que recebia mais atenção do que o próprio homem. Inicialmente, o conceito parecia quase charmoso. Duke aparecia alegremente, vencia algumas lutas menores e atraía especialmente os fãs mais jovens. Mas muito rapidamente, o limite desse gimmick se mostrou. Em uma liga cheia de personagens intensos como Razor Ramon, Diesel ou Bret Hart, o lixeiro parecia deslocado. Sua figura era unidimensional, não oferecia profundidade e não permitia desenvolvimento. Por mais sólida que fosse sua performance no ringue, o público via primeiro a lixeira, não o wrestler. Assim, Duke the Dumpster Droese permaneceu preso na mid-card, sem uma perspectiva real de ascensão. Em 1996, ele desapareceu silenciosamente da WWF. Ele não era um wrestler ruim, mas uma vítima clara de decisões criativas erradas. Quantas carreiras não falharam por falta de talento, mas por causa da imagem? Esses nomes não representam fama ou títulos, mas o outro lado da Era de Ouro. Para carreiras que foram freadas por papéis errados, timing inadequado ou decisões infelizes. Mas sem eles, essa era não teria funcionado. Se você gostou dessa visão dos bastidores, deixe um like, assine o canal e não perca mais histórias de wrestling. Qual dessas carreiras você considera a mais trágica?